Seja bem-vindo ao portal. Eu sou o pastor Edson Jorge e nesse vídeo nós vamos responder à pergunta: quando começou a corrupção? Este mal que assola toda a humanidade ao longo de toda a sua existência. Volto em 12 segundos. Aguarde aí. Corrupção seja talvez uma das palavras mais ouvidas e lidas nas últimas décadas. Está em todas as mídias: rádio, televisão, jornal, revista, mídia eletrônica, sociais. Onde você imaginar, alguém estará lendo ou falando sobre corrupção. E não é somente no Brasil, não. É uma praga que assola sociedades nos mais diferentes lugares do mundo, causando as mais profundas feridas aos seres humanos, principalmente aqueles menos favorecidos. Entretanto, para responder à nossa pergunta, primeiro é bom definir o que significa isso. Roberto Cabrini, um respeitado jornalista brasileiro, afirmou, abre aspas, corrupção é desvio de conduta da humanidade, fecha aspas. Cabrini acertou na mosca. A corrupção não é uma entidade, isto é, algo que possa existir por si mesmo. É como o mal, que não existe por si só. Na verdade, o mal é a ausência do bem, como as trevas é a ausência da luz. É como um câncer, que existe só enquanto os humanos, as pessoas existirem. Então, a corrupção só existe enquanto existir pessoas. Entretanto, para muitas pessoas, a corrupção está ligada a comportamentos ilegais de políticos que saqueiam cofres públicos, acumulam para si riquezas, que nem terão tempo de usar, nem tampouco os pouparão dos males e doenças que os farão deitar em uma caixa de madeira com acessórios em latão, cobre ou até mesmo ouro. Isso é apenas um tipo de corrupção. Na verdade, todo desvio de conduta é corrupção. Ok, uma vez definida o que é corrupção, agora vejamos quando começou isso. Afinal, é a pergunta do nosso vídeo. Quando começou a corrupção? A Bíblia, mais precisamente no livro de Gênesis, então, logo após o relato da criação, ali nos capítulos iniciais, já menciona a sua existência. Diz o texto, lá no capítulo 6 de Gênesis, versículos 11 e 12, abre aspas, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Fecha aspas. Dessa forma, a corrupção se inicia com a rebelião da humanidade, que insiste desde então a viver por seus próprios métodos e num estado de guerra permanente com seu Criador, que é Deus. O ser humano imagina que pode, independentemente de Deus, que ele é suficientemente inteligente e capaz de resolver todos os seus problemas, é capaz de dar resposta a todas as suas incertezas, aos seus questionamentos e às suas angústias. Por isso se tornou, pelo coração corrompido, um ser totalmente antropocêntrico. A definição do jornalista citado no início coaduna com o que Deus constatou ao ver as tristes consequências da escolha do homem. A terra estava cheia de violência causada por corações corrompidos. A criatura havia se desviado do caminho e propósito elaborado pelo Criador. O homem é uma obra-prima da criação. E certo que Deus desejava, como ainda o faz, que ele viva bem, que ele viva em paz, que ele tenha vida abundante.
Alguns milhares de anos atrás, o povo da nação de Israel estava numa situação de terrível opressão. Esta opressão foi perpetrada por tiranos domésticos, pessoas que governavam aquele país, a quem o autor chama de perversos, estúpidos e insensatos. Essa triste condição daquela nação, a nação de Israel, é expressa no Salmo 94. E nas linhas iniciais do Salmo, o autor, indignado e aborrecido, ele clama por socorro e vingança, dizendo, abre aspas, até quando, Senhor? Até quando os perversos? Até quando exultarão? Proferem impiedades, falam coisas duras, vangloriam-se os que praticam a iniquidade, esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança. E ele encerra uma parte do seu salmo com uma pergunta crucial. Poderá um trono corrupto estar em aliança contigo? Um trono que faz injustiças em nome da lei? Fecha aspas. Essa situação te parece familiar? Muitos séculos depois, e há 2000 anos atrás, o apóstolo Pedro escreveu na sua segunda epístola, no segundo capítulo, referindo-se a falsos mestres, falsos profetas, e ele dizia, abre aspas, estes tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Fecha aspas. Esse texto foi escrito há quase 2000 anos pelo apóstolo São Pedro. A propósito, a Bíblia é o mais completo tratado de história da humanidade. Ele não esconde a dureza do coração humano, revela e escancara toda a sua rebeldia. Todo ser humano herdou a rebeldia original e transmite esse gene da rebeldia a seus descendentes. O apóstolo Paulo afirma, não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, não há exceção. Agora eu quero dizer a você, não entre em pânico não. Ainda tem jeito, ainda há uma solução. A mesma Bíblia que revela e descreve sem constrangimento o que o homem realmente é, mostra também o que Deus pode fazer para recuperá-lo. Jesus Cristo veio à Terra cumprir o plano de redenção elaborado por Deus, fazendo um transplante de coração no homem, removendo o coração corrompido, o coração defeituoso, e implantando um novo coração. Já que a corrupção é desvio da rota original, é errar o caminho, é necessário que se faça uma conversão, ou seja, uma correção de rota, e retorne aos caminhos originalmente propostos por Deus. Os caminhos elaborados por nós mesmos, baseados em nossas habilidades, competências, na nossa autoconfiança, certamente não nos levarão a lugar que nós gostaríamos de ir. E digo mais, o único tratamento para esta cardiopatia espiritual, ética e moral que assola a humanidade como um vírus é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa única
viva esperança. Volte para Ele. Ok, um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo estudo bíblico.